Política em Foco. Hoje a gente recebe Matheus Simões, vice-governador de Minas Gerais e pré-candidato ao governo do estado. Bem-vindo, Matheus. É uma honra te receber aqui na sede da MIRT. Uma alegria estar com vocês aqui. Obrigado, Lívia. Obrigado, Hanna. À disposição de vocês. Para começar, nesse tempo como vice-governador, quais foram os maiores aprendizados que o senhor teve? É curioso, assim, a minha função como vice-governador desde 2023, ela não é muito diferente da minha função desde 2020, quando eu fui para o governo. Porque como o governador Romeu Zema já me atribuiu lá em 2020 a tarefa de coordenar os secretários, eu acho que os meus aprendizados eles têm uma ligação maior com o que aconteceu comigo durante a pandemia e no imediatamente pós-pandemia, quando eu ainda era secretário-geral. E o maior aprendizado é o de que Minas Gerais tem um corpo de servidores públicos que eu nunca imaginei que fosse tão bom. É claro que a gente tem ponta de contato com aqueles que estão lá na frente, então você encontra com o policial que te atende, você encontra com o médico que te atende, mas na hora que você vai para dentro e percebe que a estrutura da polícia é toda muito boa, que a estrutura da educação tem gente excepcional, que o pessoal da administração propriamente é muito bom, que no meio ambiente os técnicos são excelentes. Eu fico muito orgulhoso com o Serviço Público de Minas Gerais. E isso me surpreende, porque eu sou muito duro em cobrança. Acho que o Estado faz muito menos do que precisava fazer. Mas eu percebi com o tempo que não eram as pessoas. Então eu acho que essa é talvez a grande revelação para mim. Nós temos o melhor corpo técnico entre todos os estados do Brasil, não tenho dúvida nenhuma disso. E eu tenho muito orgulho hoje de ser parte de um corpo de funcionários públicos. E olha que eu sou funcionário público de carreira. Então, assim, eu devia ter essa percepção, mas ir para dentro do governo, comandar a administração, me deu uma sensação muito diferente sobre quem são essas pessoas que trabalham com a gente hoje. Vice-governador, o senhor tem rodado o estado, né, em agendas oficiais. E quais têm sido as necessidades principais assim, dos mineiros que você tem ouvido no dia a dia mesmo? Hanna, se a gente pega pesquisa, sempre aparece saúde como o primeiro tema. E a gente tem feito muito investimento para resolver isso, né? Os 5 hospitais regionais, mais o Hospital Padre Eustáquio aqui em Belo Horizonte, mais de 400 UBSs. Mas, para ser muito sincero, quando você roda o estado, tem uma outra coisa que me chama muita atenção, o estado das nossas estradas. Eu e o governador que fazemos a maior parte das nossas visitas de carro, né, o governador desativou aquela frota aérea que existia à disposição do governador. Hoje todos os aviões são da polícia, a gente vendeu vários. Quando precisa de um avião para ir num lugar mais difícil, pega um avião da polícia emprestado, mas a gente roda a maior parte de carro. E as estradas são um desafio muito grande. Minas tem 24 mil quilômetros de estradas asfaltadas. A gente precisa dá para dar a volta no globo terrestre com as estradas de Minas. E manter essas estradas funcionando bem é um desafio enorme. Uma estrada ruim, ela significa risco de vida para as pessoas, ela significa falta de conforto e mais tempo que você vai gastar ali, menos tempo das pessoas com a sua própria família, dificuldade de transportar os pacientes, os doentes no momento do desespero da saúde. Nós temos poucas pontes sobre os nossos principais rios, que também é um problema. A alegria da gente estar inaugurando 2 pontes novas. A gente, depois de 40 anos, estamos fazendo 2 pontes sobre São Francisco, uma na cidade de São Francisco, uma na cidade de Manga e Matias Cardoso. Mas Minas ainda precisa avançar mais em infraestrutura. Nós só pudemos retomar investimento em infraestrutura quando a gente pôs as contas em dia. Gastamos 3 anos do primeiro mandato para poder pôr as contas em dia. Agora a gente começa a ver. Então, por exemplo, em Montes Claros, olhar a obra do anel de Montes Claros, o maior anel rodoviário do estado de Minas Gerais, um dos maiores do Brasil, dá gosto. Aí você fala, gente, é isso aqui que está acontecendo, as duplicações que a gente está fazendo, participar de leilões como nós estamos fazendo agora, da duplicação Belo Horizonte, Ouro Preto, Mariana, e ainda mudando a estrada de Mariana até Ponte Nova. Então, eu diria que essas 2 frentes são as que me chamam mais atenção hoje. Se você me fizesse essa pergunta 4 anos atrás, eu ia te falar que era emprego. Mas esse problema é um problema que nós conseguimos enfrentar de uma forma muito firme. Hoje o senhor é pré-candidato ao governo de Minas. Essas questões de infraestrutura, saúde, quais vão ser as pautas-chave defendidas nessa pré-campanha? A primeira delas é a necessidade da gente continuar o equilíbrio das contas para que a gente tenha dinheiro para fazer o que precisa ser feito pelo mineiro. E por que esse é um tema importante? Porque o governo federal está fazendo exatamente o contrário disso.
E os meus adversários aqui são exatamente esses, os que não sabem gerir dinheiro. São aqueles que já destruíram a história financeira de Minas Gerais no passado ou que não têm nenhuma experiência administrativa e que podem colocar em risco o que custou 8 anos para a gente construir. Então, acho que ninguém quer voltar no tempo do Pimentel, em que salário era pago atrasado, em parcelas, em que o 13º era pago no ano seguinte em 12 parcelas. A gente não quer ficar 4 anos sem ter nenhum tipo de reajuste inflacionário, as professoras não receberam reajuste, a segurança não recebeu reajuste e os outros servidores não receberam reajuste. Então a gente tem que ter condição de manter as contas equilibradas para não jogar fora o esforço do governador Romeu Zema. Acho que essa é a primeira pauta. Você fala, Matheus, mas só? Não. Nós também temos uma outra pauta muito importante, que é a da qualificação da renda em Minas Gerais. Se a gente resolver o problema do emprego, Minas ainda não é um estado com o padrão de renda que a gente precisa. O mineiro recebe menos do que o capixaba, menos do que o paulista, menos até do que o goiano. Isso se deve à mão de obra pouco qualificada do estado. É por isso que nós temos um esforço enorme na qualificação de mão de obra. O Trilha de Futuro, que é um projeto desenhado por mim junto com a Secretaria de Educação, a pedido do governador, está trabalhando para mudar essa realidade. A gente precisa aprofundar isso, a qualificação técnica da população de Minas. Saúde, segurança e infraestrutura são, obviamente, uma tarefa contínua. Então, essa não... mas sua pauta é a segurança, é claro. A sua pauta é a saúde, é claro. A educação é a mesma coisa e a infraestrutura. Mas esses quatro, eu falo que é como um tamborete. Esses são os 4 pés que mantêm o tamborete de pé. Mas a gente quer transformar esse tamborete, que é Minas Gerais, numa cadeira confortável para as pessoas sentarem, e isso passa por renda, mais qualidade de vida é muito importante para nós. Então, voltando um pouquinho nesse tópico de saúde, é um tema, assim, crucial para os mineiros. E quais são os planos da sua gestão para melhorar a qualidade e acessibilidade desses serviços para a população? O governador Romeu Zema vai inaugurar 2 dos nossos hospitais regionais. Isso é importante a gente lembrar, que o governo passado abandonou 6 obras de hospitais regionais. Nós vamos entregar 5 desses hospitais. 2 o governador Zema entrega, os outros 3 eu entrego. Já exercendo o governo a partir de março, o governador se afasta do mandato em março do ano que vem e eu assumo como governador e os outros hospitais já vão ser entregues por mim. Além desses 5 hospitais, nós também vamos iniciar a construção do Hospital Padre Eustáquio em Belo Horizonte, o maior investimento hospitalar da história da capital, mais de 2,5 bilhões de reais na construção de um hospital que vai ser centro nacional de pesquisa para doenças infecto-contagiosas. Então, a próxima vez que a gente tiver uma pandemia, uma epidemia, a gente tem um hospital de referência forte para isso. Vai ser também o nosso LACEN, o nosso Laboratório Central de Análises Clínicas, para poder fazer a análise da rede pública. E isso na saúde, que a gente chama de terciária, né, os hospitais. Além disso, um investimento muito grande em saúde primária. 400 UBS sendo construídas no estado como um todo. O governador vai conseguir entregar 250 delas, 150 eu entregarei. Estamos trocando toda a frota de veículos que faz o transporte dos doentes que precisam se tratar em cidades vizinhas. Então, os investimentos em saúde eles não param. É claro que tem algumas preocupações, como por exemplo o dengue, que demandam uma atenção forte para a gente evitar morte e doença. Então, nós estamos investindo e vamos continuar em drones, por exemplo, que conseguem fazer a aspersão do larvicida em imóveis fechados ou identificar encalhas em lugares de difícil acesso. O drone é capaz de jogar o larvicida dentro de uma xícara de café, para que a gente não tenha o risco de água parada gerar contaminação. Além disso, caminhonetes de fumacê, que são aquelas que passam especialmente no interior. Belo Horizonte não é muito comum por conta dos prédios mais altos, mas no interior é muito comum a gente usar aquela dispersão de fumaça para evitar o mosquito. Então esses investimentos vão desde o agente de saúde, que precisa estar bem treinado, até o hospital de alta complexidade, que tem que estar pronto. Pusemos SAMU em 97% do território de Minas Gerais. Nós só temos uma pequena área em Minas Gerais, lá no Triângulo hoje, que ainda não tem SAMU integrado, mas já pusemos dinheiro à disposição para integrar, porque a gente sabe que quando a saúde é boa, as pessoas têm tranquilidade de morar na cidade. E com isso a gente traz desenvolvimento econômico. A gente sabe que as filas para cirurgias eletivas é uma questão, e além disso também, eu gostaria de citar a parte de regionalização dos serviços de saúde. Como resolver essa questão? As filas de cirurgia nós já estamos resolvendo. Quem assumiu o governo, seja eu, seja qualquer outra pessoa em 2027, vai encontrar um estado muito diferente. Por quê? Nós pusemos de pé um programa que se chama Opera Mais,
em que eu pago um bônus para a realização de cirurgias eletivas. Então, ao invés do hospital ficar produzindo só o mínimo que era necessário, ele corre atrás hoje de produzir mais, porque cada cirurgia que ele faz a mais daquelas que são chamadas eletivas, que são as que geram a fila, cirurgia de bacia, cirurgia no joelho, uma cirurgia muitas vezes de útero, uma cirurgia gástrica, quando eu consigo acelerar isso, eu vou pagando por cirurgia para o hospital um bônus. Isso faz então que a gente tenha aumentado o volume de produção a ponto de, no ano passado, nós temos feito mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em Minas Gerais. E esse ano de 2025, nós vamos de novo fazer mais de 1 milhão de cirurgias, contra menos de 600 mil cirurgias que foram realizadas em 2020. Então, nós estamos numa crescente vertiginosa, muito importante para a saúde e para a tranquilidade dos mineiros. Manter essa política é muito importante. Porque essa ideia de pagar para o hospital para ele existir sem exigir que ele traga produção é um equívoco que foi cometido em Minas Gerais por mais de 20 anos. A gente não pode voltar para esse momento. A educação também é um tema crucial para os mineiros. E quais são as suas propostas para melhorar a qualidade das escolas, mas também garantir essa qualidade de educação para todos? Acho que quando a gente fala em educação, nós temos que entender o problema por 3 ângulos paralelos. Primeiro, o aluno. Nós temos que garantir que o aluno tenha acompanhamento, acesso e que ele possa, portanto, ter uma aula que faça sentido para ele. O que eu quero dizer com isso, gente? A gente ter adotado as ferramentas do Google for Education Plus, nós temos o pacote mais completo de educação do Google no mundo à disposição dos alunos do ensino público de Minas Gerais. A mesma tecnologia utilizada numa escola privada nos Estados Unidos está à disposição do menino aqui. Eu estou falando de banco de exercícios, de forma de acesso a conteúdo, de forma de apresentação dos dados, de correção de prova, para o professor, montagem da prova. Então, isso é atenção com o aluno, para que ele tenha acesso, para que ele possa estar numa escola que o recebe bem, em que ele se sente num ambiente de pertencimento. Bom, aí nós temos o segundo ponto, que é o ponto da estrutura física. Nós precisamos de escolas reformadas. Reformamos mais de 2.700 escolas das nossas 4.000. Ainda temos escolas que precisam de reforma. Precisamos garantir que a merenda seja uma merenda adequada. Hoje a gente coloca 450 milhões de reais por ano em merenda. O último governo colocava 20 milhões de reais em merenda por ano. Temos uma comida de qualidade. Eu como nas nossas escolas. Já fui preparar canjica para os meninos, como tropeiro com eles, como o pão com carne moída no final, na hora que ele está indo embora. 5 refeições servidas por dia para essas crianças dentro das escolas em tempo integral. Então a gente precisa ter uma comida que faça sentido para ele. Precisamos ter carteiras novas. Trocamos as carteiras de todas as nossas escolas. Computadores que consigam acessar a internet, não aquelas máquinas quebradas de antigamente. Compramos 250 mil computadores ao longo desses últimos anos do governo. E a terceira face, que são os professores. Os nossos professores, apesar de vez em quando alguém falar assim, vocês têm problemas com os professores. Eu falo, não. Nós somos o único governo que deu todos os reajustes do piso salarial desde que o governo começou, que além disso incorporou os abonos que os professores recebiam como penduricários, nós incorporamos nos salários. Além disso, pagamos todas as férias prêmios atrasadas, colocamos mais de 20 mil professores fazendo especialização, mestrado e doutorado com bolsa integral paga pelo governo do estado, e vamos continuar atuando ao lado deles, porque eles são o coração da escola. Se o professor não está bem, se ele não está feliz, se ele não está integrado na comunidade, se ele não está bem treinado, quem sofre no final é o aluno. Então, eu tenho certeza que são essas 3 frentes que vão permitir com que a nossa educação continue melhorando. Eu queria falar um pouquinho sobre o Trilhas de Futuro, né, que foi expandido recentemente. E na sua gestão, o senhor pretende expandir ainda mais? Como vai ficar essa relação? A minha relação com o Trilhas é uma relação de amor, né? Assim, o Trilhas é um filho meu, então desenhei, implementei e acompanho. Nós estamos já na 6ª edição. Mais de 1.600.000 pessoas já fizeram inscrição no Trilhas. Nós já temos mais de 90 mil pessoas formadas com o título de técnico na rua. Temos 80 mil fazendo curso nesse momento. 50 mil em processo de seleção para a entrada. E por que ele é um programa excepcional? O Trilhas tem 2 características muito bonitas. Primeiro, ele é fragmentado, pulverizado, vascularizado no estado como um todo. Eu tenho 150 cidades que oferecem trilhas. Toda região do estado tem trilhas acontecendo. Não tem todas as cidades não, mas se você andar 30 quilômetros, você cai em cima de um custo do trilho. Isso é muito bom. Além disso,
e para mim essa é a característica mais importante, nós criamos um modelo em que o aluno escolhe o curso que ele vai fazer. Eu não falo, sua escola oferece curso de enfermagem, você vai ter que fazer técnico de enfermagem. Não, você quer fazer curso técnico em quê? E aí ele escolhe a instituição, escolhe o curso, nós vamos pagar para ele e dar para ele ainda auxílio, transporte e alimentação. Foco nos alunos do primeiro, segundo e terceiro ano, mas também aberto para os alunos que já tenham se formado ou que tenham feito a Prova Brasil. E a gente, na hora de fazer a oferta do curso, a gente ainda vai a cada uma das regiões e faz uma pergunta antes. Fala, vocês aí estão contratando gente de qual área? Para que a gente não engane o menino, não dê para ele um diploma que ele não vai conseguir usar depois. Então, a cada semestre, eu ofereço cursos diferentes em cada uma das regiões do estado, dependendo do que está sendo demandado. Tem curso que eu fico oferecendo tempo contínuo? Tem. Região muito industrializada, sempre vai ter vaga, por exemplo, de técnico em mecanização, de técnico em segurança do trabalho. Nas regiões agrícolas, sempre vai ter técnico em irrigação, técnico em mecanização, técnico em agricultura. Mas Belo Horizonte hoje tem oferta de técnicos em programação de games, porque eu tenho demanda de programação de games. O Sul tem técnicos em programação básica, que eu tenho demanda por programação básica. As regiões turísticas de Minas Gerais têm muita demanda por técnicos em gastronomia, e aí eu tenho formação em técnico em gastronomia nessas regiões. É um programa muito bonito porque ele dá uma possibilidade de você resgatar um conceito que a gente estava perdendo em Minas Gerais e que o brasileiro está perdendo. O de que ninguém é melhor do que você mesmo para conquistar a sua dignidade. Então, o seu trabalho, a sua renda, fazendo aquilo que você quer, você vai ser mais feliz com isso. O Trilhas proporciona isso para as pessoas. E como o senhor pretende estimular o desenvolvimento econômico, a geração de empregos e os investimentos no Estado? Hanna, a vantagem nesse ponto é que eu não preciso falar o que eu acho que devia ser feito. Eu posso contar o que a gente já faz. O governo passado, e aí é só uma referência, não estou reclamando deles não, atraiu 25 milhões de reais em 4 anos para Minas Gerais de investimentos, 25 bilhões. Nós já atraímos 500 bilhões de reais, 20 vezes mais, nesses 7 anos de governo. Por quê? Porque o empresário, quando ele olha para mim ou para o governador Romeu Zema, ele tem 2 certezas. A primeira é de que nós vamos fazer exatamente o que nós dissemos para ele que nós vamos fazer. A segunda é que nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance dentro da lei para que ele venha para cá instalar a empresa dele. Porque nós somos a favor da geração de empregos. E para isso eu preciso de empresas. Empresa grande? Sim, empresa grande, como as multinacionais químicas que vêm para cá produzir fertilizante, produzir semente, produzir carro, produzir trabalhar com mineração. Mas também os pequenos, como aqueles que têm hoje pequenos restaurantes, pequenas barbearias. Eu conto sempre a situação do norte de Minas, ali da região do entorno de Janaúba, porque ela me marca muito. Nós atraímos para o entorno de Janaúba as maiores plantas de energia solar do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas Minas hoje produz 40% de toda a energia solar do país. O que a gente produz aqui é o equivalente a uma Itaipu, mais de 14 GB de energia solar. Uma grande parte disso está em torno de Janaúba. Aí você vai a Janaúba, não tem casa para alugar, por conta do pessoal que trabalha nas usinas. Não tem vaga no hotel. E aí a gente tem padarias novas para vender pão para essas pessoas, barbearias novas para poder cortar o cabelo dessas pessoas. Eu tenho lanchonetes novas onde essas pessoas vão tomar café e comprar as coisas. Eu tenho supermercados novos que estão vendendo comida para essas pessoas. Então eu não estou só falando do grande empreendimento da planta de energia solar. Eu estou falando de toda a economia que vai se desenvolvendo na cauda disso. E nós somos bons de fazer isso, eu, o governador Romeu Zema, porque foi para isso que nós viemos. A gente começou dizendo emprego, 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 emprego. Agora virou um problema, porque você não está achando gente para contratar em Minas Gerais. Nós temos várias cidades em que nós temos crise de mão de obra. Os nossos polos de produção, como por exemplo Nova Serrana é a cidade que mais cresce em Minas Gerais nos últimos 10 anos, todo ano. Por quê? Porque ela não para de produzir mais calçado e ela tem que importar mão de obra. Aí você fala, mas é uma situação de lá. Não, no sul de Minas, as cidades de confecção, e a gente tem aqueles que são especialistas em malhas, aqueles que são especialistas em lingerie, aqueles que são especialistas em calça jeans, todos eles têm problema de mão de obra porque eles estão tendo que importar mão de obra. Você fala, mas isso é a indústria. Não, aí você vai olhar o pessoal do café, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no norte de Minas, está faltando mão de obra, eles estão tendo que trazer gente de fora. É ótimo, gente. Isso significa que nós temos oferta de emprego. Por isso que eu estou insistindo que o nosso desafio agora não é nem gerar empregos, é qualificar a nossa mão de obra
E aí a gente vai melhorando a renda média do mineiro, atraindo negócios cada vez mais tecnológicos, né? Conseguindo melhorar a tecnologia aplicada nos negócios que estão aqui. Falando um pouquinho de segurança pública, nossos índices melhoraram, né? Mas eu acho que nada é tão bom que não possa melhorar. Quais projetos podem ser implementados nessa questão da segurança pública ou podem ser melhorados? Alguns que já existem podem ser aperfeiçoados. Quando a gente pensa em segurança pública, é importantíssimo dizer que nós temos as melhores forças de segurança do Brasil. A segurança é boa em Minas Gerais graças às nossas polícias. A Polícia Militar, a mais antiga do Brasil, 250 anos, a Polícia de Tiradentes, a referência nacional, é firme, bandido que não brinca, mas não é uma polícia conhecida por violência. Porque o bandido aqui, ele respeita a polícia. Ele sabe que se a polícia aparecer, é melhor correr para outra direção. Na direção da polícia, ele não vai. Nós temos a Polícia Civil, que hoje tem um problema de limitação de quadro, porque a lei nos proíbe de fazer mais concurso por conta da situação financeira do Estado, mas é uma polícia muito dedicada na investigação de crimes. Nós temos um índice de solução de crimes invejável dentro do Brasil. A nossa Polícia Penal, cada dia mais estruturada, nós fizemos a integração de muitos homens nas forças de segurança da Polícia Penal, também um exemplo nacional. O Corpo de Bombeiros é a instituição mais amada de Minas Gerais. Não é? Toda pesquisa que faz, eles são o número 1. E o nosso sócio educativo, que cuida da questão dos menores infratores, dos menores em situação de risco social, que são também muito importantes para nós. Essas 5 frentes de atuação garantem que Minas Gerais seja o estado mais seguro do Brasil e nós temos que continuar investindo neles. Como? Tecnologia à disposição deles. Então, nós temos cada dia mais softwares que são capazes de ajudá-los, inteligência artificial que são capazes de ajudá-los, reconhecimento facial, drones, equipamentos de investigação para lavagem de dinheiro e para fraudes eletrônicas. A nossa polícia é muito bem equipada. Laboratórios de perícia, inclusive estamos construindo um novo núcleo de perícia excepcional para a Polícia Civil. Então essa é uma frente. A segunda frente de apoio a eles é a estrutura física de trabalho. Viaturas novas, reforma das academias de polícia, reforma dos quartéis, reforma das delegacias. É um trabalho que a gente vem fazendo desde que a gente começou o governo. E a terceira frente é garantir mais homens e mulheres contratados para as forças de segurança. Desde o começo do governo Romeu Zema, mais de 20 mil policiais foram contratados no estado de Minas Gerais. Só a Polícia Militar, nesses 4 anos de segundo mandato, vão ter 10 mil homens contratados. Eu acabei de fazer a aula inaugural de 3 mil soldados que estão entrando na Polícia Militar este ano. Então, esse compromisso em repouso, se a gente pensa na Polícia Penal, mais de 3 mil contratados, Bombeiros, mais de 1.000 contratados, Polícia Civil, mais de 2 mil contratados. Então, em todas as forças, nós estamos agindo para garantir a presença de homens e mulheres nas ruas que possam garantir a segurança do mineiro, para que Minas continue sendo esse estado que atrai por isso, apesar da presença do crime organizado nas nossas divisas. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são 3 polos da presença do crime organizado. Então, pessoas às vezes perguntam, Matheus, o crime organizado já chegou em Minas? Está tentando entrar o tempo todo. Comando Vermelho, PCC, Terceiro Comando da Capital, estão sempre fazendo pressão para entrar dentro de Minas Gerais. O que a gente faz? Revida, rechaça, investiga, prende, entra em confronto quando necessário, porque a nossa polícia não tem medo de bandido, não existe área de domínio em Minas Gerais, área que a polícia não possa entrar. Quando tentam se estabelecer assim, nós entramos dentro da área e fazemos ocupação policial das áreas e vamos continuar agindo com firmeza. A nossa polícia merece o nosso respeito exatamente porque está pronta a agir com firmeza quando é necessário. Voltando às pautas da infraestrutura, né, Minas Gerais tem uma malha rodoviária extensa, mas algumas estradas estão em más condições. E como o senhor pretende continuar enfrentando esse desafio da manutenção e melhoria dessas rodovias? Se a gente pensar em termos de números, não é? Quando nós assumimos o governo, 9 mil quilômetros de estradas, ou seja, mais de quase metade, né? Mais de 1/3 das nossas estradas estavam em péssimo estado de conservação. Hoje esse número já é inferior a 3 mil quilômetros. Melhorou bastante, mas a gente ainda tem quase 3 mil quilômetros que precisam de forte intervenção. 3 caminhos para isso, Hanna. Primeiro,
A gente trocou os nossos contratos de manutenção de forma que hoje a gente não faz mais só aquele tapa-buraco, a gente tem muita obra de recapeamento, de requalificação de asfalto. Raspa e faz uma capa nova, porque vai indo, não adianta remendar, porque você acaba piorando a situação ao longo do tempo. Segunda frente de trabalho, que são as concessões rodoviárias, e elas são muito importantes. Nós fizemos 5 concessões, inclusive a concessão do Rodoanel, cujas obras estão previstas para se iniciar ao longo dos próximos meses. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, o Rodoanel está atrasado? Tá não, gente, está exatamente no prazo previsto. Aliás, a previsão de início de obra dele era para o meio do ano que vem. A gente é que está tentando antecipar para o final desse ano de 2025. A gente estava em projeto. Mas a empresa está contratada, dinheiro está garantido. E como ele, nós temos outras concessões. Ouro Preto Mariana, Sul de Minas, Varginha Furnas, Triângulo Mineiro. E para quem tem dúvida de que isso é um bom desenho, vai para Montes Claros. A gente gastava 9 horas para chegar em Montes Claros, a gente faz em 4h30, porque a estrada está concedida e muito bem mantida. E a terceira frente de atuação com o dinheiro que a gente economiza com as concessões, porque o objetivo da concessão não é arrecadar dinheiro, não. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o pedágio não é um dinheiro que vem para o Estado, ele tem que ser aplicado na correção daquela estrada. Mas sobra dinheiro que eu estava usando para aquela estrada para poder reformar as pequenas estradas. Porque quem fica muito para trás nessa hora são os municípios muito pequenos, onde o fluxo de carro é pequeno e aí não justifica fazer grandes investimentos, mas onde as pessoas precisam chegar e sair todos os dias. São exatamente cidades que não têm hospital pelo tamanho da sua população, mas que precisam ir para a cidade vizinha para fazer tratamento de saúde, e a estrada tem que estar em condições para isso. Então, essas são as 3 frentes. Mudar a lógica de conservação que a gente já vem mudando, continuar o programa de concessão de estradas de grande fluxo e ter atenção às ligações das pequenas cidades que ficaram às vezes 15, 20 anos sem ver manutenção nos seus asfaltos de acesso. Esse tema das concessões de rodovia sempre gera debates, né? Qual a opinião do senhor sobre a participativa da iniciativa privada nesse setor? Eu acho que é absolutamente evidente para qualquer pessoa que olhe, Lívia, que o privado numa rodovia pedagiada cuida da rodovia muito melhor do que o público. Basta ir a São Paulo, onde todas as rodovias de grande porte são concedidas e que todo mundo quer ter a estrada de São Paulo. Aliás, a reclamação é sempre essa. Fala, São Paulo a estrada é ótima. Eu entro em Minas, em São Paulo a estrada tem pedágio. Em Minas a estrada não tem pedágio, é óbvio que a estrada é diferente. Então, estrada de grande fluxo precisa estar concedida, precisa estar pedagiada, quem passa por lá tem de pagar. Ah, Matheus, mas eu tenho de pagar para passar com ela com o meu carro? Olha, você não quer pagar o pedágio? Vai de ônibus. Porque aí você não vai pagar o pedágio. O ônibus paga um pedágio reduzido, que é dividido por todo mundo que está lá dentro, o impacto é muito menor. Agora, você quer ir no seu carro de passeio, ou você quer levar a sua carga, você tem que pagar o pedágio. Porque não é justo você obrigar a gente tirar o dinheiro da saúde, da educação, para arrumar uma estrada que eu sei que está usando. É diferente a ligação das pequenas cidades. Por quê? Aí, se eu não garanto algum tipo de infraestrutura, não chega polícia, não chega ambulância, não chega nem educação. Então, eu sou favorável às concessões. Concessão não é para qualquer estrada, é só para estrada de grande fluxo, entendendo que essa é a forma da gente conseguir ter os investimentos. É uma polêmica grande, por exemplo, sobre a concessão do Vetor Norte, não é? que acabou sendo travada. Mas tenta passar por Lagoa Santa no final de semana para ir para a Serra do Cipó, que você vai entender o que eu estou dizendo. Você não consegue passar pela cidade. Por conta do trânsito da própria cidade, você não consegue passar por ela porque ela não tem um anel. E nós não temos condição de construir o anel. A prefeitura, que é a responsável por isso, também não tem condição de construir o anel. O anel devia ser construído com o dinheiro daquelas pessoas que querem ir lá para a Serra do Cipó. Aí eu faço um anel contornando a cidade, elas param de passar dentro da cidade, destruindo o trânsito de Lagoa Santa. A mesma coisa quando você vai para uma cidade como Prudente de Moraes, que é completamente destruída, desfigurada pela passagem dos ônibus, carretas e carros que estão simplesmente indo para Sete Lagoas. Eles não estão indo para Prudente de Moraes, mas eles passam dentro da cidade. Eu precisava fazer um contorno. A cidade não tem dinheiro para fazer o contorno. Como é que você pode ter esse contorno? Pedagiando quem está só passando ali, que não é da cidade, não mora ali. Então é uma discussão difícil porque aparentemente cria uma despesa. Mas é importante sempre a gente lembrar que está criando a despesa para quem usa a estrada, para melhorar a vida de quem não usa a estrada e que não pode ser obrigado a ficar pagando por isso, né? Agora, falando um pouco mais de transparência na gestão, como que o senhor pretende envolver a população nas decisões da administração estadual? Quando eu e o governador Romeu Zema chegamos,
Minas Gerais era o 23º estado em transparência no Brasil. Praticamente o último, né? Só são 27, faltava 4 para a gente encostar na beira final. Hoje nós somos o primeiro em transparência. Ganhamos todos os prêmios disponíveis no país de transparência e agora acabamos de ser considerado o primeiro estado a conseguir nível 3 de transparência e integridade na administração. É a maior nota possível em termos de transparência para um estado. Matheus, como é que a gente pode perceber isso? Vocês já devem ter visto a discussão sobre os voos do Pimentel, né? Sempre uma discussão de um processo penal movido contra o ex-governador, porque ele usava o avião para levar amigos, para buscar filho bêbado em festa. E por que isso tem um processo judicial por isso? É porque ele voava e ninguém sabia para onde ele tinha ido. Ele voava e ninguém sabia quem estava dentro do avião. Ele gastava e ninguém sabia com o quê. Hoje, o governador Romeu Zema ou eu entramos dentro de um avião, daqui a um mês, todas as pessoas que voaram com a gente estão listadas no site. O tempo que o avião ficou em cada lugar está listado no site. Quanto custou está indicado. E o que nós vamos fazer está indicado. Por quê? Porque esse dinheiro não é nosso. Se eu viajo de carro para algum lugar, está lá indicado que eu viajei de carro. Ter transparência é a melhor forma da gente evitar que o mal feito aconteça. Porque esse negócio de sigilo de 100 anos, como o governo federal gosta de fazer com as coisas, é a melhor maneira de você destruir a confiança das pessoas na estrutura. Porque eu acho que a gente confunde um pouco hoje ser transparente com postar o vídeo no TikTok sobre o problema. Isso não é transparência, né? Isso é propaganda. Né? Transparência é mostrar o que você fez para resolver o problema e quanto aquilo custou no final. Já finalizando, acho que da nossa parte é isso. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Falar sobre algum tema que o senhor acha relevante? Não, queria só agradecer, dizer para vocês, gente, que o sistema AMIRT é para a gente essencial para a divulgação do que é informação importante para o cidadão em Minas Gerais. Eu sempre me perguntei, antes de vir para o governo, como é que a gente poderia trabalhar para que os mineiros se informassem sobre aquilo que acontece e que afeta a vida deles. Entender como é que a AMIRT funciona e, portanto, como é que a gente consegue ter um centro de reunião das emissoras de rádio do estado de Minas Gerais e de TV. E a partir desse centro de reunião, a gente conseguir uniformizar a forma como a informação chega a cada um dos nossos rincões, dá tranquilidade para quem tem de administrar um estado do tamanho da França. Porque as pessoas às vezes esquecem o tamanho de Minas Gerais. Eu outro dia tive de sair de Capinópolis, que fica no Triângulo, e Aimorés, que fica no extremo leste. Nós estamos falando de 1.400 quilômetros de distância dentro do estado de Minas Gerais. Se você sair de Salto da Divisa para chegar em Extrema, são 1.200 quilômetros dentro do estado de Minas Gerais. Este é o tamanho do nosso estado. E conseguir chegar em todos os lugares só é possível porque a gente tem uma entidade como a AMIRT que nos permite ter irradiação de informação para garantir que as pessoas entendam o que está acontecendo a cada dia. Obrigado, viu? Muito obrigada pela presença, foi um prazer te receber. Uma alegria, gente. E esse foi o episódio de hoje. Obrigada pela companhia. Tchau, até a próxima.